Boa noite. Iniciando aqui a apresentação, então, do Tech Challenge da fase 3, começando pela definição do nosso problema, né, de negócio, fazendo uma retrospectiva. A ideia é que a gente tenha uma IA de geração de oportunidade de alavancagem financeira e estratégia de rentabilização de imóveis, diminuindo aí a lacuna de confiança entre o investidor e o corretor, e também os dados de mercado, que normalmente não são de conhecimento de alguns investidores iniciantes, né, tentando pegar aqui novos entrantes nesse mercado. E aí a ideia é que a nossa ferramenta consiga padronizar risco, trazer oportunidades com escala, garantir segurança e compliance da estratégia de alavancagem, e aí gerar um impacto financeiro direto para o nosso cliente. Entrando aqui na parte de arquitetura empresarial, utilizando do framework TOGAF, a ideia é que, tendo em vista que a nossa inteligência artificial depende do funcionamento entre ecossistemas diferentes, seja o interno para a própria IA, seja consumindo dados externos de APIs financeiras e imobiliárias, a ideia do ciclo ADM nos ajuda a garantir a escalabilidade e a interoperabilidade desse sistema todo. Então, é por isso que a gente optou por utilizar este framework, e aí entrando na parte de capacidades estratégicas, com certeza a parte de inteligência preditiva, trazendo a análise das oportunidades das alavancagens financeiras por imóvel ou por região, a gestão da identidade financeira do nosso cliente e a integração contínua com dados de mercado e dados de Open Finance também. E aí, olhando para uma parte de arquitetura de aplicação, a ideia é trabalhar por microserviços, garantindo escalabilidade, mas também uma estratégia de segurança para os serviços críticos, isolando aí a parte core, que é a própria IA funcionando, o perfil do cliente e ter o ingestor de dados de mercado. E olhando ali para a parte de infraestrutura, a ideia é trabalhar com uma cloud, utilizando containers, persistência com mais de um tipo de banco de dados sendo utilizado, barramento de comunicação assíncrona de serviço por eventos e alta disponibilidade e tolerância para a falhas por design, que eu vou explicar mais para frente. Entrando então na parte de direito e privacidade, a ideia aqui é que a gente faça o uso da estratégia de vaults, isolando ali os dados prioritários identificáveis em um vault específico, que a gente chamou aqui de Identity Vault, e aí trabalhando em outras duas frentes, que são os dados financeiros e os dados de preferência do usuário, que são inputs que ele mesmo vai poder fazer. A principal justificativa para a gente coletar os dados sensíveis aqui dos nossos clientes é a execução de contratos e de oferta customizada para eles, né? Então, a gente obrigatoriamente precisa de alguns dados para conseguir fazer propostas e documentos formais. E aí, como comentei antes, a ideia é trabalhar com a lógica de Privacy by Design, utilizando da estratégia de minimização e segregação dos dados que a gente coletar. Então, coletar só o que é extremamente necessário para o funcionamento da IA, e também utilizando uma lógica de tokenização dos dados, como CPF, na comunicação entre os serviços, não só trabalhando por volta, mas também com a ideia de Identity and Access Management, que seria a gestão dos acessos a esses dados, fazendo a coleta só a partir da tokenização dentro do sistema, e aí entregando também para o nosso usuário um painel de privacidade, onde ele possa fazer a gestão dos seus dados ou a exclusão dos mesmos. Entrando na parte de segurança da informação, então, regulação da IA, a ideia é que a gente mapeie aqui os ativos críticos, começando pela própria base de dados, seja dos usuários, dos dados sensíveis de usuário, seja dos coletados em ferramentas terceiras, o próprio algoritmo, que seria o nosso principal ativo intelectual, e aí, como ameaças, a gente tem aí a poluição desse ativo, né, com alucinações da IA, e a ameaça de confidencialidade seria o vazamento dos dados dos nossos clientes. Do ponto de vista dos controles, então, a utilização de criptografia, principalmente no trânsito entre dados nos seus diferentes serviços, utilizando, como eu comentei antes, tanto o least privilege, mas também o acesso mínimo e necessário só com aprovação de tokenização entre o serviço, tokenização de tempo limitado para acesso às APIs, e aí a utilização da estratégia de múltiplas zonas acessíveis, também criando ali uma rotina de recovery e de recovery point e recovery time
do nosso banco de dados. Sobre o ponto de vista da ética, que eu quero destacar a neutralidade socioeconômica, que seria controlada através de uma auditoria de viés, que poderia se basear nos logs de auditoria imutável, que permitiria uma revisão humana em caso de contestação, mas para o produto ter valor para o nosso cliente, teria uma lógica de explicabilidade, onde ele não só traz o imóvel e a sugestão de alavancagem e de rentabilização, mas principalmente um relatório completo explicando os motivos e fazendo correlações com os dados de mercado que forem captados. Olhando aqui, então, para a parte de desenvolvimento de software, a ideia é trabalhar nesses 5 grandes domínios, né, isolando identidade e perfil, inteligência de mercado, a exploração, que seria a lógica de por localização ou por estratégia, a estratégia em si, que seria a organização por projetos ou imóveis salvos, e aí sim o principal domínio, que seria o domínio core aqui da própria inteligência artificial. O fluxo de valor ele vai do input, do capital, da parte financeira, do input de localização ou da estratégia desejada, dados de mercado que a gente vai sincronizar com dados abertos e com Open Finance, e aí sim o grande score ali gerado através do relatório que eu comentei anteriormente, que seria o grande aha moment do nosso produto, e aí sim consolidando em projetos de investimento. E aí a stack de tecnologia e visando principalmente escalabilidade, seria o Golang para a parte de APIs e integração, o Python para desenvolvimento da própria inteligência artificial, trabalhando com mais de um banco para garantir uma organização ideal assim de funcionamento da inteligência artificial, a comunicação desenvolvida pelo Google para maior agilidade do output, gerando credibilidade ao produto, e a orquestração e escalabilidade em Kubernetes e Docker.